Vai tentar no ar. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre segurança, sobre reforma trabalhista, sobre milhas aéreas e cuidados com a pele. Os nossos convidados são Fábio Soares, que é juiz do trabalho. Ele vem nos explicar como é que ficam os direitos dos trabalhadores nessa reforma trabalhista e essa confusão toda de MP que passa, que não passa, que caduca, que não caduca. Prazer em tê-lo aqui de novo. Obrigado, prazer por poder voltar ao seu programa. Vera. Não é? Estamos com Cecília Oliveira, que é jornalista, especialista em segurança pública, e ela vem falar sobre os últimos dados da intervenção aqui no Rio. E ela trouxe, inclusive, ela estava na conferência de imprensa onde saiu o relatório e vem comentar conosco esses resultados pífios desses 2 meses, né? Prazer em tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite em discutir um assunto aí que impacta diretamente as nossas vidas. Direto mesmo, né? Nós estamos com Patrícia Guiar, doutora Patrícia, dermatologista. Ela vai falar sobre o uso dos cosméticos verdes e naturais. Eu nem sabia que existia. Pois é. É uma tendência já há alguns anos no mundo e aqui no Brasil há uns 2 anos com bastante força. Não é coisa da Marina Silva com beterraba, não. É mais do que isso. É, vamos lá. Tem sim, tem, né? Isso também. Tem um pouco das receitinhas caseiras, mas tem também muitas marcas nacionais surgindo nesse mercado. Maravilha. Estamos com Yuri Mourão, que ele é criador do Yes Miles, que é um site brasileiro. Total. Apesar de Miles. E é um aplicativo para compra de passagens e venda de milhas de viagens. É uma ideia brilhante, eu fico muito contente que você tenha tido ela. Obrigado. E fico muito agradecido de estar aqui com vocês hoje, debatendo sobre os temas e mostrando para a sociedade que, como eu gosto sempre de brincar, milhas são como moedinhas que a gente esquece no bolso da calça. Eu preciso cuidar delas. Viu só? Deu muito certo no caso dele. Estamos com Bruno Barros, que vai nos explicar tudo. Ei, Vera. Então. Boa tarde. Feliz em tê-lo aqui? Feliz estou eu. Boa tarde aos nossos convidados e muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Manda aí uma mensagem pra gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Usa a hashtag Sem Censura que a sua mensagem cai aqui no meu computador. Mas agora tem o WhatsApp também, 021 99903 5329. Manda a sua mensagem, cai aqui no meu computador, eu passo para os nossos convidados e assim é facinho, Vera. Aliás, amanhã é Camila que vem. Você podia mandar um videozinho fazendo uma pergunta. Eu vou mandar, vou fazer a pergunta. Tá? Outro dia foi o ator que fez, né, o nosso diretor, o Anderson, mas você podia fazer. Quem está em casa se quiser mandar vídeo também pelo WhatsApp, pois tá valendo. É bacaninha. Videozinho de até 15 segundos. A gente até exibe. Então, maravilha, vamos conversar com Cecília Oliveira para esse assunto. Cecília, você é jornalista e você pertence ao Observatório da Intervenção. Que observatório é esse? O Observatório da Intervenção ele foi instituído ali pelo SESEG, que é um instituto renomado que lida ali com a segurança pública aqui no Rio. E eu faço parte desse observatório como uma parceira, porque eu sou a criadora do Laboratório de Dados Fogo Cruzado. Então, a gente mede a violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu medir uma série de situações. Então, uma das coisas que a gente conseguiu mensurar, por exemplo, foi que 2 meses antes da intervenção, a gente tinha ali 1.299 tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana. 2 meses depois de instituída essa medida, esse número subiu para 1.504. Então, a gente vê ali essa diferença que as pessoas estavam esperando que a intervenção fosse dar uma acalmada nessa situação que vem se deteriorando já há uns 3 anos, né? E não é isso que as pessoas têm percebido.
Então a gente vê ali essas operações, principalmente das Forças Armadas, localizadas em alguns bairros da região metropolitana e que não necessariamente são os bairros com os maiores índices ou de violência ou, no caso, de tiroteios ou disparos de arma de fogo. Eu estava lendo aqui o relatório desse que saiu hoje e estava falando sobre a importância da Baixada Fluminense, que tem uma origem muito pesada. A gente teve outro dia aqui com o Luiz Cláudio Alves de Souza, que nos contou toda a história da Baixada, da história da violência na Baixada, mas parece que a gente está um pouco deixando de lado a segurança da Baixada também, não está, não? Em função dessa coisa de visar o Rio de Janeiro, de olhar para a favela e está esquecendo a Baixada, que está rolando uma violência muito solta. A gente conhece pessoas que moram lá que ficam muito assustadas. Sem dúvida. A história da Baixada é uma história de invisibilidade. E ela só é conhecida pela gente por causa da violência, basicamente. Então, você lembra da Baixada quando tem chacina, você lembra da Baixada quando tem roubo de carga, e só essas coisas, basicamente, né? E o José Cláudio, ele tem uma experiência sobre Baixada muito interessante. Ele é incrível. Ele é de lá, né? Ele é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu entrevistei José Cláudio, eu falei, José Cláudio, é muito bom te entrevistar, mas chega a ser deprimente, porque você literalmente perde assim, um pouco de esperança de que tem jeito. E é engraçado porque ele é o oposto do deprimido. Sim, ele exatamente. É uma pessoa muito ele ativa, é muito positivo, inclusive. Sim, muito otimista. Mas aí tem essa situação da Baixada e aí não é uma situação nova para quem mora na Baixada, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje milícia sendo o nosso maior problema, né, que tem ali 65% dos registros do Disque Denúncia entre 2016 e 2017 foram por causa de milícia. Então, quando você vê esse dado e você tenta achar o reflexo disso na política de segurança pública, você vê um vácuo. Porque o que você teve de política de segurança pública em 10 anos? As unidades de polícia pacificadora, que se concentraram majoritariamente na capital. Só teve uma, que é o PP da Mangueirinha, em Caxias, que saía aqui desse centro, né? Então, assim, você tem o diagnóstico de onde está o problema, como é o problema, mas você não apresenta soluções para esses problemas. E essa é a importância, por exemplo, do Observatório da Intervenção, porque a gente escancara, olha, tem problema aqui, o problema é esse, e a gente ainda apresenta soluções possíveis, dizendo, olha, é possível fazer isso, é possível ir para esse lado ou para esse lado. Então, assim, as soluções existem. O negócio é, vamos realmente implementar essas soluções? Porque, por exemplo, o orçamento para essa operação ninguém viu ainda. Ele sumiu, inclusive. Foi prometido 2 bilhões, dos quais não apareceram nem 300 mil. Pois é, então fica difícil, né? Você não sabe o que vai fazer e nem com que dinheiro. Olha só, Cília, outra pessoa que esteve aqui foi o Giovanni Martins, que é um jovem autor que está aparecendo agora, e ele morava em Bangu e se mudou para o Vidigal. E a gente perguntou para ele qual era a diferença. Ele disse, bom, em Bangu a violência é muito mais escancarada. Você vê bandido circulando durante o dia com arma de fogo abertamente. Aqui é um pouco mais encerrado dentro das comunidades, mas aqui a violência é sobretudo visual entre a diferença de pessoas. As pessoas. No Vidigal, você lida com pessoas muito ricas e muito pobres ao mesmo tempo. E isso faz uma violência de vida muito grande. Sem dúvida, porque assim, quando você está inserido numa situação que você percebe se ela é hostil a você ou não. Então, assim, não é literalmente você pegar a arma e apontar para mim. Mas eu posso me sentir violada em outras situações, como é esse caso simplesmente dessa diferença. Esse gap social que existe tão visível, das pessoas se trancando atrás de condomínios. E tem um conto dele que ele passa diante do condomínio, os garotos jogando tênis, que você conhece aquilo e você vê quando ele conta como pode ser violento o cotidiano de um jovem desses. Exatamente. E a gente vê que, por exemplo, a história de vida dele é uma exceção. E não deveria ser. Quantos autores e escritores a gente deixa de ter porque eles não chegam lá? A gente teve, por exemplo, Maria Eduarda, morta em Acari, dentro de uma escola. Onde Maria Eduarda chegaria? A gente não vai saber. A gente nunca vai saber. E essa semana já teve mais uma, Maria Gabriela.
Nós não vamos saber o que a gente perde como sociedade. Porque às vezes a gente pensa assim, morreu, mas morreu lá em Acari. Eu nem sei onde é Acari. Então, assim, parece uma coisa muito distante, mas a gente não percebe que essas pessoas, elas poderiam fazer a diferença em nossa vida, em nossa sociedade, de um modo que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Você sabe, em relação à sociedade como um todo, como a gente está vivendo uma época muito conturbada politicamente por causa de todos os escândalos de corrupção, fica muito complicado você descobrir se você tem uma saída política. Porque, na verdade, você fica com medo da política. Como é que o observatório está vendo isso? Sem dúvida, tem toda essa situação e a gente fica meio sem saída, porque, inclusive, estamos num ano eleitoral e a gente tem pouquíssima clareza, inclusive, sobre quem é candidato, quem não é, quem tem chance, quem não tem. Está, inclusive, tudo muito nebuloso, né? E o que é muito fácil de perceber, principalmente nessa questão da intervenção, é o uso político dessa manobra, né? Porque, por exemplo, quando isso foi instituído pelo Temer, por exemplo, a primeira reunião dele não foi com os interventores e os generais, foi com a equipe de marketing. Então, assim, você fica, isso é uma solução ou isso é uma jogada política? Fica, inclusive, muito difícil das pessoas perceberem isso, né? Sobretudo, bom, as metas ainda não foram definidas, quer dizer, a equipe da intervenção ainda não definiu quais são as metas e a gente fica um pouco falando as mesmas coisas sempre. Ou seja, que precisamos transformar a polícia numa polícia inteligente e não numa polícia assassina. Existem prioridades que parece que a gente repete e você acha que qual é o... Na verdade, a gente quase que sabe as metas que a gente quer alcançar, mas a gente não sabe são os caminhos? Aí é que está a situação. A gente sabe quais são os caminhos têm sido apontados sistematicamente ao longo dos anos. Mas a gente só chega aonde a gente chegou, como é o caso, por exemplo, de hoje, essa situação que a gente está vivendo, porque a gente não implementa essas soluções que já foram apresentadas, reapresentadas, apresentadas de novo. Então, por exemplo, a situação do Rio, ela tem uma visibilidade muito grande e fica uma coisa muito escancarada, porque quando você vai, por exemplo, perceber... Quando a gente pega para poder analisar a nossa política de segurança desses últimos tempos, você vai ver que as pessoas que escreveram essas políticas e apoiaram essas políticas estão presas. As pessoas estão presas. Então você vê, por exemplo, o nosso ex-governador, Sérgio Cabral, está preso. Pior do que isso, Cecília, porque, por exemplo, a UPP, que era uma esperança para a população, porque era, e você achava que aquilo estava dando certo, e você, inclusive, achava que aquilo tinha existia uma preocupação social com a ocupação dentro das favelas, de repente deu errado, desmanchou e a gente ficou sem nada na mão. Quer dizer, de repente, vocês que são especialistas em segurança, vocês ficam dizendo, mas aquilo não era bom, não. E a gente que não é nem especialista em segurança, a gente não sabe o que pensar, nem o que querer. Sem dúvida, mas assim, quando a gente, e eu fui uma crítica das unidades de polícia pacificadora desde muito cedo, não porque, você é do contra, mas é porque você precisa estruturar isso de uma forma muito concreta para que ela não se desmanche 5 anos depois, como aconteceu. Então, assim, não é porque, não pode ser assim, não pode ser assim, mas se você não construir isso de forma sólida, é isso, vai ser um ciclo perdido, como foi o que aconteceu. A gente investiu, contratou mais policiais, construiu bases e agora estamos aqui, inclusive o governo do estado sequer admite que faliu e beleza, vamos reformular isso aí, vamos ver como que a gente resolve, porque não deu certo. Ponto. Deixa eu te fazer uma última pergunta para você que estava lá hoje na entrega do relatório. Alguma coisa avançou em relação ao assassinato da Marielle? Alguma pessoa foi presa? Alguma pessoa foi entregue? Foi descoberta? Alguma investigação avançou? Isso é um ponto muito importante de ser levantado, porque a execução de Marielle, a gente tem que pensar, muitas vezes as pessoas dizem que mas ela é só mais uma entre 60 mil. Não é, não. E ela não é mais uma entre 60 mil, porque quando quando as pessoas executam uma pessoa eleita, ela dá um tiro literalmente na democracia. Não é uma situação qualquer. Então, inclusive, os pares de Marielle têm que repudiar isso muito fortemente, porque é um atentado contra o Estado, inclusive, né? Isso. Então, infelizmente, a gente tem visto assim que não temos muitas coisas concretas na mão, infelizmente.
Que pena, Cecília. Mas, enfim, continue nos mantendo informada. E me diga uma coisa, esse Fogo Cruzado é um aplicativo, você tem acesso ou não? É o laboratório mesmo, né? É um laboratório de dados. Tem acesso às informações? Isso, e você envia informações e recebe informações através do aplicativo. Qual é o site, como é que a gente... Facebook, o que é? Você pode baixar gratuitamente, tanto para iOS como Android, e é só acessar o www.fogocruzado.org.br. Maravilha, Cecília, obrigada. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Então, perguntamos ao Bruno. Bruno, o que temos? Olha aí, vamos lá. Desculpa que eu perdi aqui a pergunta. Ah, tá. Cecília, estão querendo que você comente a soltura dos 137 presos que estavam na festa dos milicianos. Então, já vamos começar por aí. Não era uma festa de milicianos. Era uma festa que teve venda de ingresso, foi anunciada pela rádio e tudo. Então, assim, era uma festa aberta, que foram milicianos. Tanto que as pessoas que foram mortas, 4 pessoas morreram ali na troca de tiros com a polícia, foi ainda do lado de fora, né, da festa. E esse é um ponto importante, inclusive destacado no relatório da intervenção, porque foi uma operação exatamente ali que foi chamada como uma operação de sucesso. E isso, logo depois, a Polícia Civil disse, olha, 139 aqui, não tem nenhuma informação sobre eles, não tem nenhum indício, não são investigados, precisam ser soltos. E eles só foram soltos 20 dias depois. Então, a gente tem que pensar que teve gente que perdeu o emprego. Teve um dos rapazes que foram presos, que foi preso, ele mora em área dominada pelo tráfico. Então, assim, ele não pode voltar para casa, porque você é acusado de miliciano, como você vai para uma área que é dominada pelo tráfico? Então, assim, a família deu entrevista, inclusive, dizendo que está preocupado porque não sabe onde ele vai morar. Teve o caso de um outro que ele foi pego ali quando ele estava passando de carro em frente ao sítio. Então, essas arbitrariedades não podem ser toleradas. Se a polícia diz que ela vai cumprir a lei, ela precisa agir sob essa mesma lei que ela diz defender. E seria muito importante que as pessoas que disseram que foi uma operação de sucesso repudiassem essa operação. Como Raul Jungmann, como interventor, eles precisam dizer, olha, foi um erro, temos que resolver isso aqui, não vai acontecer de novo e vamos trabalhar para que isso não ocorra novamente. Mas realmente foi uma situação deplorável, porque para essas pessoas se reestruturarem, depois de quase 20 dias presos, é muito difícil. Eu queria avisar vocês que, inclusive, que amanhã um dos assuntos nossos no programa Sem Censura vai ser essa festa e essa prisão e essa posterior soltura dessas pessoas, tá? Vai ser amanhã. Vamos conversar agora com a nossa querida dermatologista Patrícia Aguiar sobre é uma nova moda, esses cosméticos verdes sem agrotóxico? Eu prefiro acreditar que é uma nova era e não uma moda só. A esse ponto, Patrícia? Eu acho que a gente está num caminho que a alimentação já vem há mais tempo, né? Que a gente começa a questionar a qualidade da alimentação que a gente tem, que chega às nossas mesas, o que a gente come de comida industrializada e optar, né, por uma alimentação mais saudável. Então, eu acho que a questão dos cosméticos, uma vez que a gente entende que a pele também é uma via de absorção, que a gente também absorve o que a gente passa sobre a pele, a gente tem que começar a questionar o que a gente passa nela, né? Pois é, mas uma coisa é uma alimentação orgânica, a gente consegue entender o que é uma alimentação orgânica, ou seja, uma coisa sem agrotóxico, feita de uma forma um pouco mais tradicional e tal. Dá pra gente ver. O frango sem hormônio, é um frango de granja, não sei o quê. Agora, o cosmético, como eu sempre achei que são minerais, são pós, talcos. É um aprendizado, né, Vera? Pois é, aí eu fiquei tipo assim, gente, o que será um mineral orgânico? Então, tudo é uma questão de aprendizado, né? A gente aprendeu a ler os ingredientes, né?
Não, você, né? Porque não, aquilo... eu digo assim, com a alimentação. Lauril, Etel, Sulfox, Nux... Hoje em dia todo mundo sabe, né? Assim, vê que tem alguns alimentos que tem mais agrotóxico, vê o nível de sal, de ciclamato tem uma na nutricionista comida. que veio aqui que disse uma coisa muito simples que foi ótimo. Mais de 5 ingredientes corre. Exatamente. Pronto, não precisa nem saber nada. É isso mais aí. de 5. É uma ótima dica, né? Então, em relação aos cosméticos, a gente também está aprendendo a lidar com alguns ingredientes. Então, interessa mesmo. E essa regra também serve para cosmético. Quando você lê a lista de ingredientes, um monte de letrinha, né? Siglas e números, questiona, tem alguma coisa errada. Mas olha só, ele tende a ser muito sintético. Vamos entender, porque, por exemplo, eu li assim, realmente a cosmética sem parabenos e sulfatos, ela é muito importante. Eu não sei nem o que são parabenos, nem o que são sulfatos. Então, vamos lá. E, de repente, seria melhor um creme sem nenhum silicone. Porque, até então, o silicone estava no auge. Gente, esse creme tem muito silicone. A gente fica difícil, assim. Então, esses questionamentos começaram em 2004, quando um estudo em inglês identificou parabenos, tá? Em tumores de mama, tumores de câncer de mama. Então, a indústria começou a questionar, pesquisadores começaram a questionar, né, a origem desse parabeno. Então, o parabeno é um conservante, ele é um antimicrobiano, ele existe para não deixarem as coisas estragarem nas prateleiras. Só que ele está presente na maioria dos cosméticos vendidos no mundo. É o conservante mais utilizado pela indústria cosmética. É óbvio que ele também está em alimentos industrializados, né, ele também existe, e também existe em alguns medicamentos. Mas quando a gente pensa que ele é o conservante mais utilizado em cosmético, e quando a gente começa a pensar a quantidade de produtos que a gente utiliza ao longo do nosso dia, a gente está absorvendo a gente entra em contato com muito parabeno. E aí pode virar cancerígeno. Na verdade, assim, eles funcionam como um xeno-hormônio, eles funcionam como um estrogênio no nosso organismo. A gente metaboliza, a gente elimina pela urina boa parte dele, mas alguma parte fica ainda no organismo. E vai acumulando, não é isso? Ele vai acumulando e ele fica meio que ligado em tecidos que têm receptores estrogênicos. Então, é a mama, é o útero, é o ovário. Então, a gente percebe que ele fica ali fazendo uma interação que os pesquisadores não entendem muito bem ainda. Que o homem não usa tanto cosmético quanto as mulheres, realmente as mulheres ficam mais atacadas. Mas acontece também que não existe só os parabenos, né? Existem os fitalatos, que são mais presentes nos perfumes e nas fragrâncias sintéticas, mas eles estão juntos do creme que tem o perfume. Então, a gente consegue ter um hidratante que tem 3 parabenos diferentes, tem os fitalatos, tem outras coisas ligadas às fragrâncias. Então, não é só fitalatos. Fitalatos. Fitalatos ele é um solvente. Ele é utilizado muito em produtos plásticos, mas ele também está presente como fixador de aroma, de perfume. Então, ele é o que faz, assim, os perfumes durarem mais tempo, né? Terem uma meia-vida maior. E ele tem ligação com o câncer também? Ele também é uma substância, também é um xeno-hormônio, e ele também está relacionado não só com mais propensão a câncer, mas também infertilidade, e tem alguns outros estudos que relacionam a puberdade precoce, enfim. É tudo hormônio, né? Tem muita coisa ligada ao hormônio. A maioria deles tudo começou, primeiro, com alergias que as pessoas foram começando a demonstrar com o que usava, né? Ser alérgica aos produtos. E também uma coisa mais ideológica, que as coisas dos testes com os animais. De repente houve uma militância, tipo assim, vamos tirar os animais, que os pobres dos animais não tem nada a ver com isso. Né? Tirar dos testes. Parece que a China não. A China ama fazer teste com animal, que ela, não quer nem saber de outra coisa, é isso? Não, a verdade é que assim, quando você tem um produto que tem muitos ingredientes sintéticos, você precisa testar esses ingredientes e o grau de toxicidade que eles apresentam agudamente, né? Então, faz-se muito teste em animal, sim, e quanto mais sintética uma formulação, né? Às vezes você tem, por exemplo, uma formulação de um creme hidratante que os primeiros ingredientes que vem na lista são os parabenos, são os mais concentrados. Então, você está usando um creme rico em parabenos, só que isso não vem no rótulo, né? Mas ele é. Então, esse creme ele precisa ser testado porque ele pode dar irritação ocular, ele pode dar alteração de visão. Então, as indústrias acabam fazendo testes para poderem liberar ele no mercado com uma certa segurança, né?
Então, eu brinco que essa onda de cosmético verde veio através da alimentação, porque os veganos levantam muito essa bandeira, né, da não crueldade aos animais, enfim, a alimentação já exclui completamente qualquer coisa de origem animal, mas quando você começa a ver que ingredientes naturais podem ser substitutos, excelentes substitutos desses ingredientes sintéticos e com menos toxicidade aguda, você não precisa mesmo de teste. Então, maravilha. Então, chegamos no positivo. Então, quais são esses cosméticos mais naturebas, mais orgânicos? Então, normalmente são, aí a gente vai falar um pouco do silicone, né? Normalmente são cosméticos que têm todos os ingredientes voltados ou para os vegetais, ou para os minerais, principalmente as argilas, mas os vegetais a gente tem os extratos botânicos, os óleos vegetais, então tem óleo de semente de uva, de macadâmia, óleo de oliva, óleo de argan, jojoba, a gente tem uma infinidade, né, de murumuru, cupuaçu, a gente tem manteigas e extratos vegetais que substituem muito bem os derivados do petróleo. Quando a gente compra essas coisas na indústria, elas não estão cheias de parabenos, sulfatos, não sei o que também não? Então, aí a gente tem a questão do registro e da legislação desses cosméticos naturais, né? Segundo a Anvisa, você pode se intitular um cosmético natural tendo ingredientes naturais. Então, a pessoa vai lá, faz um creme, coloca o extrato de copaíba, o cupuaçu, a manteiga de karité, mas bota o parabeno, bota o BHT, bota o fitalato. E se apresenta como um cosmético natural, mas que não é tão natural assim, né? Então, a gente começa a questionar que tem muitas empresas que estão utilizando esse marketing, essa tendência, né? Se fazendo de natural, mas que na verdade não são. É por isso que a gente tem que começar a aprender a ler ingredientes, né? E não existe um selo? Existe um selo. Então, como é que esses cosméticos mais naturais e mais, assim, fiéis às suas origens e às suas ideologias correram para os selos de certificação orgânica? Porque quando você certifica um produto com selo internacional, e aí a gente tem aqui no Brasil o IBD, que trabalha no Brasil, que faz inclusive certificação de alimento, a gente tem a EcoCert, que tem uma legislação toda europeia, a gente tem o SDA, que é o americano, a gente tem o Natrui, que é também europeu. Eles começam a verificar todos os ingredientes desse cosmético, né? E eles vão exigir que muitos desses ingredientes sejam orgânicos, né, de obtenção, de manejo orgânico, e que não tenham aquela blacklist que a gente chama, né, que são os conservantes sintéticos, as fragrâncias sintéticas e esses outros ingredientes. Então, a gente consegue ter uma certa segurança ou lendo o rótulo e os ingredientes, para a gente poder se certificar de que não é um falso natural. A gente tem que tomar cuidado, sobretudo com o quê? Com parabenos? Eu acho que assim, o que a gente tem que evitar ao máximo, né? Assim, ficar atento, são os parabenos, e aí você tem as variantes dos parabenos, né? Metilpropil, etilbutil, enfim, tem um monte. Tudo isso é parabeno? Mas tem parabeno, tudo isso é parabeno. Os fitalatos. Não precisa. Olha, tem uns aplicativos que são ótimos. Aplicativo é uma mão na roda. Então, tem o Think Dirty, que é um aplicativo americano que você escaneia e ele já te dá um grau de toxicidade de acordo com os ingredientes. Como é que chama esse? Think Dirty. Pense sujo? Think Dirty. E tem um outro chamado Environment Working Group, que é o Health Living, que é de uma ONG americana, que também começou a cadastrar, primeiro, alimentos industrializados, que também tem muitos desses conservantes, né? Por isso que a alimentação industrializada é tão questionável também. Mas, e depois começou com produtos de limpeza que, surpreendentemente, também são incrivelmente químicos e tóxicos. É uma loucura. Olha aí, o Yuri, uma boa ideia para fazer um aplicativo assim brasileiro, né? Tá vendo? Em português. Nossa, né? Não, eu conheço gente que ficou com câncer por uso de produtos de limpeza. Eu fico chocada. Na minha casa não entra nada. Nem na minha. Mas entra comida que não devia entrar, entra produto de beleza que não devia entrar. E aí a gente questiona essa industrialização, né? Há materiais de limpeza que às vezes são utilizados em casa, quando a pessoa está utilizando, você entra, você fala, não, calma aí, sai do banheiro, pelo amor de Deus. Sai, porque eu não estou conseguindo respirar. Tá impossível, fica do lado de fora, coloca menos quantidade. Não sei não, mas eu só uso água sanitária mesmo, tenho horror a qualquer coisa com coisa. Mas enfim, e a beterraba da Marina? A beterraba da Marina, eu acho que ela usa como maquiagem, né? Mas você acha que ela faz? Não, como assim faz? Existe
esses produtos que a Marina Silva usa? Porque ela é tão alérgica que inclusive é um problema de exposição a agrotóxico e a malária dela, né? Tem inúmeras marcas nacionais. Nos últimos 2 anos vieram assim várias marcas novas, não só de maquiagem, mas também de cosméticos, linhas para gestantes, linha para criança, que eu acho que é uma fase da vida que a gente tem que se preocupar muito, né? Então, as mães, por favor, tomem cuidado com o que usam nos seus filhos. Existem vários artigos que mostram da imaturidade, da dificuldade do sistema imunológico das crianças se livrarem e como elas metabolizam essas químicas. Então, mas já tem tanta coisa legal aqui no Brasil, com custo acessível. E você consegue em farmácia normal? Não, isso ainda não é possível, a gente ainda não chegou lá. Você tem que fazer em farmácia de manipulação? Não, você compra via online, diretamente com essas fábricas online. E você encontra já algumas coisas em lojas de produto natural, né? Essas lojas de produtos naturais, de bairro, você já começa a ver mais. Está chegando e assim o acesso ao público está sendo facilitado. Você só usa essas coisas? Só usa há muitos anos. Caramba. Você usa alguma coisa natural? Que eu me recorde. Eu uso pouco cosmético, né? Então é o básico. Eu garanto que você usa muito mais do que você pensa. Você usa shampoo, você usa shampoo de barba, você usa desodorante. Não, barba não. O que mais que eles usam? Shampoo, sabonete, condicionador e desodorante, perfume. Pasta de dente. Pasta de dente. Tem muita coisa. A gente tem muita usa. coisa. Hidratante, você não usa um hidratante na perna, não fica seca? Não, hidratante na perna? Ainda não. Homem, né? Ainda não. Homem é estranho, né? Eles não usam hidratante. São minimalistas, né? São minimalistas. Graças a Deus, ele é mais metro. São minimalistas, eu posso usar hidratante quando eu fico muito tempo na praia e assim filtro no solar, dia seguinte. Todo mundo usa, bem lembrado, Vera. Todo mundo usa filtro solar. Todo mundo usa e é cheio daquelas coisas horrorosas. Também. Filtro solar eu uso. Tem filtro solar verde? Ainda não. Na verdade, assim, hoje tem maquiagens que são feitas só de minerais, de pigmentos naturais, que para as mulheres é um bom filtro solar físico para o rosto, para o dia a dia, para a mulher que usa maquiagem no dia a dia. Mas filtro solar, assim, infantil, para ser usado de uma maneira mais, né, para todo mundo, a gente ainda não tem um filtro solar brasileiro, nacional, 100% natural, ainda não. Vamos falar então de reforma trabalhista, né? Já que você não quer dizer qual é o hidratante que você usa. É interessante aqui que a gente está discutindo, né, temas que aparentemente não se conflitam, mas assim, eu já consigo traçar aqui uma linha, né, das outras duas debatedoras em comum, né? A questão do marketing. O marketing hoje está tomando uma proporção na vida que as pessoas, se elas não tiverem discernimento, elas se deixam levar. Então, é o marketing do governo federal com uma política, né, criticável de intervenção, que ainda não mostrou o que veio. Né? A questão muito importante que ela mencionou aqui, que eu não tinha conhecimento, que a reunião primeiro da intervenção. Primeiro foram com os marqueteiros, para depois com os generais. Eu também não sabia, não. Isso é muito preocupante. As empresas que falam que são naturais, mas, na verdade, elas colocam 2, 3 produtos naturais para vender no marketing lá de que é natural, e o consumidor desavisado consome aquilo achando que está consumindo a melhor coisa. E na área trabalhista não foi diferente. Vamos fazer a reforma para trabalhista para acabar com o desemprego e fazer o país voltar a crescer. Uma grande balela. Uma grande balela. Você acha que essa reforma trabalhista que passou, você já tinha ouvido falar aqui sobre isso, ela não atendeu a nenhum lado específico? Eu vou me ater à questão do marketing, né? Tá. Que eles tanto promulgaram. A reforma trabalhista tem alguns pontos interessantes. Tá. A legislação trabalhista precisava ser alterada em muitos pontos. A gente não tinha, por exemplo, honorários advocatícios, sabe? Então, o empregado ia postular um direito dele, ele ganhava o direito dele. Ele tinha que retirar um pedaço do direito dele para pagar o advogado. Então, e às vezes ele estava postulando só o FGTS, que não foi recolhido. Ele tem que tirar do FGTS dele um percentual que ele acordou com o advogado, que trabalhou e precisa receber. Então, assim, ela veio... E agora como é? Agora você tem honorários sucumbenciais. Quem perder, né, vai pagar, o vencido vai Se a pagar empresa os honorários perde, ela sucumbenciais. paga o que deve ao coisa e os custos sem também. prejuízo dos honorários contratuais que eles combinarem, entendeu? Tudo bem. Sendo que a questão que eu coloco é o marketing. Vamos alterar a lei porque a lei impede a criação de emprego, a lei impede o crescimento.
a lei não impediu o crescimento nos últimos anos. O Brasil ele evoluiu bastante economicamente em termos de PIB. Período de 2008 a 2012, ninguém questionava a lei, né? Então, assim, você tentar apagar, como no Brasil o debate é sempre superficial. Você tenta apagar o fogo com aquilo que menos vai causar constrangimento, entendeu? O que vai fazer o Brasil crescer não é mudar a legislação do trabalho. O que vai fazer o Brasil crescer é investimento em educação. Nossa mão de obra é super desqualificada. As pessoas leem e não entendem o que lê, né? Os investimentos em infraestrutura, o Brasil é um país continental que fica carregando carga por meio de rodovia, transporte mais caro do mundo, entendeu? A pessoa vai descarregar soja lá no Pará, ele leva 3, 4 dias com um caminhão na fila para carregar a soja, sabe? Vamos fazer um debate honesto. Você tentar vender que... Isso volta tudo para a política, não para o marketing. Volta tudo para a política, Fábio. Mas o problema é que esse marketing... ele acaba albergando muita gente, muitas vezes gente boa, qualificada, que acha que você alterar a lei, você vai alterar um sistema, entendeu? Quando o mercado não reage assim. Alterou a lei, qual foi o resultado? Até agora nenhum. Teve a intervenção, qual foi o resultado? Até agora nenhum. Aumento de tiroteio. Elas são duas coisas diferentes. Ali uma intervenção urbana, ou seja, é um conjunto de ações e, no caso, a lei, ela tinha, pode ser que não tenha conseguido nada, mas tinha a ideia de modernizar um pouco um discurso sobre trabalho. Sim, ela veio com essa ideia de tentar modernizar. Algumas coisas, né, precisavam ser alteradas, teve coisa boa, teve, por exemplo, diminuir a rigidez da concessão de férias, algumas súmulas que foram criadas pelo tribunal sem base legal, o legislador veio e falou, não, assim não pode, né? Agora, isso não vai mudar o sistema da legislação trabalhista, isso não vai gerar emprego. Na verdade, você não acha também, que eu não sei o que vocês acham, mas eu sinto em relação, sobretudo que a gente está aqui muito em frente à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é a justiça em que o brasileiro mais confia, em que ele nunca se sente, ele recorre com facilidade à Justiça do Trabalho. Quanto às outras justiças, ele foge, ele tem medo, mas ele tem confiança no juiz do trabalho. Trabalhador tem confiança. Sim, eu acho que é por conta da nossa informalidade. O processo do trabalho, ele tem como base a oralidade. A oralidade sentou na audiência, ele vai falar, eu vou falar, ele vai me ver. Entendeu? A pessoa que chega no seu trabalho, ela vê juiz todos os dias lá fazendo audiência. Então, tem aquele tete a tete. A pessoa fala, o juiz ouve. Então, isso eu acho que facilita, de certa maneira, o diálogo. A gente tem menos informalidade no processo. É importante ouvir as partes, ouvir testemunha, tentar trazer o fato para dentro do processo. Eu acho que isso aproxima muito. Agora, com relação à reforma, teve um ponto interessante que a gente não tocou, mas eu acho imprescindível. A reforma ela começou a ser discutida, ela tinha cerca de 10 artigos no início de 2017. Cerca de 10 artigos. Em 2 meses ela tinha mais de 100. A gente conhece, né? Em 2 meses ela tinha mais de 100. Deve ter sido no Congresso. Ou seja, em 2 meses se discutiram 100 artigos. Como? Eu não sei. Não, todo mundo põe lá um, né? Vai pondo lá. Não discute nada, vai só pondo, né? E aí, para agravar a situação, a reforma vai para o Senado. Quando a reforma chega no Senado, o senador, tem algumas coisas aqui que não estão legais. Mas aí tem o acordão político, que o Temer fala, não, mas isso aqui a gente vai resolver por meio de uma MP, então sanciona do jeito que está. Olha a barbaridade que nós estamos falando. A casa que é para discutir, não vai discutir para o presidente literalmente dar uma canetada. E isso passa, né? É um procedimento já totalmente inadequado. Ali é casa de discussão, casa do povo, casa de discutir as leis. O presidente, né, sanciona lá, faz a medida provisória, cujo seu nascedouro já é controvertido, porque a medida provisória é assunto de interesse relevante e urgente. Qual a urgência que tem nisso? Isso é um fato extremamente questionado há décadas. Isso não é um privilégio do Michel Temer. Outros governos, outros presidentes têm feito isso rotineiramente. Utilizado um instrumento que é de
para casos de urgência e relevância, como se fosse um caso normal. A MP foi usada como um acordão político. Uma tentativa de regulamentar e não conseguiu. E o pior, e aí tá, os políticos deveriam, quem atendeu o chamado do presidente, não precisa debater, não precisa alterar, porque senão vai voltar para a Câmara por conta da MP, agora precisa cobrar o presidente. A MP caiu, não foi debatido. E aí, vamos ficar por isso mesmo? E ficou por isso mesmo. E as alterações todas que precisavam ser alteradas, as questões que trouxeram muita insegurança jurídica. Deixa eu pedir para os nossos telespectadores que eles façam alguma pergunta muito específica que você possa responder para usar você como consultor em relação ao que não passou, o que ficou vigorando, que não está muito claro ainda, que pode ser as coisas básicas de gestante, Sim. Uma série de coisas. Vamos pedir para os nossos telespectadores fazerem isso, aproveitar a sua presença aqui. Tá, okay. Pode ser? Sim, claro. Tá bom. Vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho. Então, Bruno, o que temos? Olha aí, mandar um alô pro Silvio Brito, de Vila Valqueira, assiste Sem Censura. Oba! Valeu, Silvio. Nélio Martins, também de Petrópolis, senão fica com ciúme. E aí tem a Marli do Meyer, que ela gosta muito da gente, mas o que ela ama mesmo são os sapatos de Vera Barroso. Você sabe que outro dia eu estava lá, encontrei com a Ruth Maria, do Meyer também, não foi a Marli. Ela também adora o programa, mas não fala dos meus sapatos, não. Mas olha só, os sapatos femininos, os masculinos também, mas os sapatos femininos de hoje estão arrasando, cada um no seu estilo. Não, Cecília caprichou muito, entendeu? Patrícia, isso é tudo de bom, isso é vintage. É vintage. Tem uns 15 anos. Olha aí, valeu, Marli, pela mensagem. Tem uma mensagem do Júlio Araújo, é uma pergunta. Ele quer saber, ele diz assim, o que o juiz acha da extinção da contribuição sindical? É o que você acha, hein? Sim, isso é um tema que está aí em voga, né? A questão é a seguinte, o Brasil tem uma política sindical com cerca de 15, 16 mil sindicatos. Isso é muito criticado, inclusive com relação à contribuição sindical obrigatória, que os sindicatos não precisavam ir para a rua, não precisavam fazer acontecer para receber o dinheiro. O que fez o governo com a reforma trabalhista? Do dia para a noite, acabou com a contribuição sindical. Então, você tinha um sistema. A reforma, ela foi muito bem pensada. Né? Porque antes dessa reforma passar, ela tinha que ter tido primeiro uma reforma sindical. Você primeiro tinha que estruturar o sindicato, deixar os sindicatos fortes, para depois você dar o poder que você deu na reforma trabalhista a eles, para eles poderem negociar. O que a reforma fez, na verdade, foi pegar o sindicato que tinha dinheiro certo da contribuição sindical, ele tinha determinado poder nas negociações e dinheiro. Com a reforma trabalhista, ele perdeu o dinheiro e aumentou o grau de exigência para negociar os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque antes aquilo que tinha expressa previsão na lei, aquele patamar que a lei já garantiu ao sindicato, o sindicato sentava para negociar, ele já tinha aquele patamar da lei. Então ele negociava dali para cima. Né? Hoje, com a reforma, a lei abriu esse patamar. Então o sindicato já não senta mais na condição anterior. E senta sem dinheiro. Sem poder de mobilização. Ele perde poder e ele perde dinheiro. Ele perde poder e perde dinheiro. O que muito, né, eu acho que muita gente é favorável e advoga essa tese, é de que deveria ter tido uma regra de transição, entendeu? Ir diminuindo aos poucos a contribuição sindical, o repasse, uma regra de transição e não do dia para a noite de forma abrupta. O que aconteceu? A reforma que é vendida, mais uma vez a questão do marketing, é vendida para melhorar, para acabar com a insegurança jurídica, lotou a Justiça do Trabalho de ações dos sindicatos pedindo a contribuição sindical, porque foi feito de forma inconstitucional. Então, assim, as demandas estão começando a chegar do que foi decorrente da reforma trabalhista. E a contribuição sindical é um tema que está muito em voga e tem ações no Supremo. Em breve, eu acho que as cortes superiores vão ter que se pronunciar sobre isso. A respeito disso. É incrível. Vamos então conversar com Yuri Mourão, que inventou o aplicativo chamado Yes Smiles e vai nos contar como foi essa aventura. Pois é. Eu adoro contar essa história, para todo mundo. Tudo começa 10 anos atrás. O Yuri precisava pagar uma fatura de apartamento.
a grana estava curta, e aí a gente precisa fazer grana, faz o quê? Vende o que tem. Comecei a vender minha milhagem. E aí os amigos começaram a dizer, você vendeu sua milhagem? Sim, vende para mim. E vende para mim, vende para mim, vende para mim, vende para mim. E aí, com o advento do WhatsApp, a coisa ganhou força. No ano passado, a gente lançou o aplicativo, YesMiles, que tem as iniciais dos sócios, então não é só um nome em inglês. Yes quer dizer as iniciais de Yuri, Eduardo e Santana, e Miles, de milhagem, em inglês. Ah, claro. Como eu não tinha pensado nisso. A gente faz uma trocadilho, né? E diga sim às suas milhas, por que não? Isso. Essa é a grande ideia. Então, o aplicativo nasce da necessidade de ensinar as pessoas a usar da melhor maneira as milhas. Como é que você acumulou milhas? Eu voava muito a trabalho, né, negócios, e também cartão de crédito, né? Você paga tudo com cartão de crédito? Até pão. Tudo em nome da milhagem. Vocês fazem isso também? Você faz isso também? Você faz isso, Fábio? Eu pago tudo no cartão de crédito, mas eu sou um dinossauro com relação à hora de trocar a milhagem. Eu vou deixando lá, esqueço. Já vai usar o serviço dele. Você usa tudo, você usa cartão de crédito para de milhagem? Sempre, mas estou acompanhando aqui o meu colega. E você, Bruno? Eu uso tudo no débito e eu peço milha emprestada quando eu preciso. Eu uso tudo no débito e me sinto muito burra, porque eu digo, por que você está fazendo isso? Mas é porque o crédito me assusta, eu tenho medo do cartão de crédito. Mas se você respeitar, usar com carinho, você pode perceber que ele vai ser um grande aliado. Alguns bancos também pagam milhas para débito. Aí você tem que checar no seu banco se ele te paga milhagem nas transações de débito. Eu duvido que o meu faça isso. Mas aí, muito bem. Aí você estava cheio de milhas, então. E precisando pagar a fatura de apartamento, porque ela vinha todo mês, né? E aí, como é que você equacionou o valor da milha? Então, no passado, quando a gente não tinha tanta conectividade, eu estou falando de 10 anos, mas muito embora 10 anos pareça um período curto de tempo, o grau de conectividade da nossa sociedade subiu muito. A gente não sabia o que era aplicativo 10 anos atrás. Exatamente. Não, basta pensar que os smartphones têm 5 ou 6 anos. Isso. Pensa, olha no tempo, você vai ver que eles não são tão antigos assim. É que as coisas vão tanto numa velocidade, a roda... E a gente se habitua tão rápido, né? A gente pensa que é muito tempo e não é. Então, 10 anos atrás, dava para você arbitrar preço com mais facilidade. E foi assim que eu comecei, arbitrando preço. Aí a conectividade veio, a gente começou a ter mais acesso em rede, e em um belo momento eu me percebi muito estocado de milhagem. Eu me dei conta, há 2 anos atrás, que eu tinha 100 mil reais guardado em milha, comprando das pessoas. E aí, de repente, vinha a Patrícia, Yuri, eu estou com milha aqui, compra de mim, eu comprava. Fábio comprava, Vera comprava, Cília comprava, eu comprava todo mundo, ia revendendo aquelas milhas como quem compra e vende, por exemplo, uma revista ou almofadas. Tá. Milha é um ativo. E eu disse, espera aí, a receita está errada. Eu tenho que conectar as pessoas. A gente está vivendo em momentos de conectividade. E aí nasce o aplicativo. A ideia é conectar quem quer viajar e quer pagar barato ou precisa pagar barato. E pasme, 75% dos brasileiros não tem cartão de crédito. 75% dos brasileiros não têm cartão de crédito? Não tem cartão de crédito. Repetir para... em cash. É absurdo, é assustador esse número. É assustador. Né? E 85% das milhas são perdidas. Se eu juntar esses dois números e fazer uma conta bobinha, quem tem cartão de crédito mora no sul ou no sudeste, é a parte rica do país. E são eles quem produzem as milhas. Okay? Quem está no norte e no nordeste precisa e ganha pouco, mas não tem cartão de crédito para comprar. Então eu conecto essas pessoas. Então quem tem milha não vai usar, não se obriga a usar, pode fazer qualquer outra coisa, pode comprar um presente para o filho, pode até mesmo viajar comprando em dinheiro para outro lugar. Agora, se você não tem cartão de crédito, como é que você compra as milhas pelo seu aplicativo? E transferência. Você usa muito boleto e transferência? A maior fonte de receita do nosso aplicativo é por boleto ou transferência bancária, que sim, isso as pessoas têm. A Caixa Econômica, a loteria, o correio, tem sempre, toda cidade tem um correio, ou uma loteria. E aí ele pode ir lá e pagar. É genial, porque eu só usava boleto ou transferência na estante virtual, que hoje em dia não usa mais nada disso, porque usa cartão de crédito. Exato. E essas pessoas ficam... marginalizadas. Marginalizadas. Porque ela quer comprar ou precisa comprar uma passagem aérea e ela não pode se ela não tem um cartão.
mas ela pode ir conosco, que ela vai lá, compra, transfere o dinheiro, ou vai na lotérica, ou vai no correio e deposita no banco postal. E é muito mais barato você comprar as tuas milhas e uma viagem através das suas milhas. Depende de onde você parte. Em regra, quem está no sul e no sudeste, que é o lado mais rico do Brasil, consegue comprar, por causa da escala, em dinheiro com cartão de crédito. Tá. Então, se a gente parte do Rio de Janeiro, por exemplo, para Belo Horizonte, é muito mais barato eu comprar em dinheiro, em regra, do que comprar com milhas. Agora, se eu vou para Recife, no Nordeste, que está fora desse circuito, aí essa regra se inverte. Nosso país é um país de assimetrias. Isso a gente viu aqui o tempo inteiro nas nossas conversas. E é essa assimetria que a gente explora. Então, quem está no Norte e no Nordeste E para Manaus vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu estou falando de algo que começa em 30% de economia e chega a 70% facilmente. O meu grande estudo de caso, que eu tenho um orgulho enorme, um cliente meu se mudou para os Estados Unidos, foi ele, mulher, gato, filho, tudo para lá. No último voo que ele tinha que ir com alguns documentos, ia sozinho, o voo dele estava por R$ 8.500, ele conseguiu conosco por R$ 1.500. Que voo é esse de R$ 8.500, gente? Porque ele era um voo só de ida, normalmente voos só de ida são muito mais caros do que voos de ida e volta. E ele estava indo para Seattle. E era para o aeroporto, ele estava indo para Tampa, na Flórida, que é um aeroporto que é fora do circuito. Você vai para Miami barato, você vai para Orlando barato, mas você não vai para Tampa barato. E era direto também o voo. E era o voo direto. De milha ele foi na Colômbia, foi parando em vários lugares, né? Não, ele pegou um voo que pousou em Guarulhos e foi. Ó, sorte. De 8.500 foi para quanto? Por 1.500, comprando com Bom, milhagem. ele ama você. Não queria mais saber. Praticamente. Mas eu tenho muito orgulho desse caso, porque ele economizou muito dinheiro. E quem vendeu ficou muito feliz também, tá? Porque ele vendeu por um preço que ele não venderia, por uma coisa que ele não sabia o que fazer, porque estava guardado. Apesar da comparação da moedinha no bolso da calça, é uma moeda que você não compra qualquer coisa. E se você pretende viajar, ok. Agora, se você não tem pretensão nenhuma de viajar, é muito difícil trocar milhagem. Ainda por cima, acumular, inclusive, às vezes, e restos de milhagem também serve. Restos você de compra milhagem. tudo. E um grande barato, a gente tem uma rede social no nosso WhatsApp do Yes Miles, é que a gente ensina as pessoas a acumular. Nós crescemos ao longo dos anos ensinando as pessoas a acumular milha, dizendo aonde ela transferia da melhor maneira para ganhar todos os bônus. As empresas concorrem e, por causa dessa concorrência, você tem bônus de 40%, 50%, 70%, até 100%. Você largou teu emprego e está agora só nesse aplicativo? Falta pouco. Espero crescer, mas ainda tem que trabalhar para poder pagar as contas de casa. E como é que a gente acessa, então? Como é que a gente baixa esse teu aplicativo? Então, ele está disponível em iOS e Android também. É gratuito o download. Você pode chamar Yes Miles e aí faz o download do aplicativo. E também pela internet, www.yesmiles.com.br. E quem tem, além de vendas e compra de smiles, basicamente tem mais alguma coisa? Então, hoje a gente começa com venda e compra de passagem aérea, venda de milhagem e compra de passagem aérea. Isso. Essa é a principal transação. Em breve a gente vai ter alguns módulos novos que você vai poder ter hotel, que você vai poder ter carro, tudo alugado com milha alheia. E algumas coisas que, por exemplo, minha menina dos olhos, que eu adoro, estava comentando nos bastidores, é que quero viajar com R$2.000, por exemplo. Para onde eu vou? Daqui a um tempo eu te digo essa resposta. A gente vai ter programação para isso. Yuri, parabéns, nós adoramos tudo isso. A gente queria agradecer muito a presença do Yuri, da Cecília, do Fábio e da Patrícia, de vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai agora para o Facebook, venham conosco. Se não, voltem amanhã, 5h30 da tarde. Até lá. A gente vê isso na sociedade diariamente. Onde nós estamos? Estamos no Facebook. Apenas no Facebook. Com milhas de tudo. Com milhas e tudo. Desculpe, Yuri, vai. Tranquilo. Na sociedade, você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro, que acho que hoje é 20% da população do Rio de Janeiro vive em comunidades, em favelas. Estou certo esse número, Cília? 30%. Então, 1/3 da sociedade vive e precisa comprar, precisa viajar. Claro. Boa parte é nordestino ou nortista. Né? É raro o carioca que vive, carioca mesmo nascido, né? Embora minha tia diga que carioca não existe. É difícil de achar um carioca filho de 2. Eu só conheço a Lívia, minha filha, eu não sou. Eu sou.
Filho de dois cariocas? Você também? Eu sou neta de 2 cariocas. Então, isso é uma raridade. Temos 3 aqui na sala. Você é? Eu sou mineira. Então. Mas, enfim, isso é um bom sinal. E aí, a gente acaba ajudando muitas pessoas a viajar e ver sua família, trabalhar. Eu tenho uma curiosidade. Quanto vale uma milha no seu site? Depende da companhia aérea e depende da quantidade. Milha é um ativo que quanto mais tem, mais ele vale. Então, por exemplo, se você tem lá anunciado 500 mil milhas, por exemplo, ela tem um valor alto. Se são 5 mil milhas, ela vale pouco. Mas, por exemplo, 500 mil milhas, quantos reais, assim? Vamos considerar TAM, que é uma companhia típica, tá? As pessoas estão vendendo 500 mil milhas por R$28 cada 1000 milhas. Vou fazer uma conta de padeiro, 30, tá? Só para arredondar. Tá. Então, daria mais ou menos 15 mil reais. Tá. Que ele vai conseguir oferir. Um pouquinho menos, né? Porque eu arredondei para cima, só para facilitar a conta. Isso porque o cartão é grande. E 500 mil milhas ele consegue comprar um monte de passagem na TAM. É por isso que tem valor, porque, em regra, as pessoas lá compram para família ou para viagens em grupo. E você, com 500 mil milhas, você coloca a família dentro do avião. Com 10 mil milhas, você coloca uma pessoa. Aí fica gente de fora, tem que comprar outra pessoa. Dificulta mais. Por isso que quanto mais, vale mais. Mas não tem negociação, não, tem? Ainda não. Vai ter daqui a um tempo também. Leilão? Vai ter um clique. A gente vai lançar vários módulos aos poucos. Você vai ter um clique que você vai poder propor preço ao vendedor. E se ele aceitar, aí você compra. Tá. Né? Vai ter esse Vou fazer módulo. uma pergunta que eu acho que é mais importante para você. Você já pensou em patentear isso? Patenteei. Já patenteou? Patenteei. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então tá bom. O processo bom. já está patenteado. A marca também patenteada. A gente já fez tudo. E o formato do aplicativo? Você é uma pessoa de formação digital boa? Não, sou Você é administrador, né? O meu sócio, que ele é programador, né, um dos meus sócios, os outros 2 são de vendas. Vocês são 4 Nós somos 5 ao todo. ao todo? Somos 5 sócios ao todo. Tem 2 que são sócios capitalistas, um que é de varejo, outro que é de tecnologia, que foi quem ajudou a construir, eu que idealizei o conceito 10 anos atrás, e eles E ao CEO? aplicaram. E aí o projeto cresce assim, com uma rede, a ideia é que seja uma rede de economia colaborativa. Fantástico. A gente mede o sucesso de um aplicativo por conta das pessoas que o acessam? A quantidade de downloads ajuda muito a medir o sucesso do aplicativo, mas você precisa de um momento adequado para poder medir isso também. Isso. Por exemplo, na última medição que a gente fez, a gente tinha 12 mil downloads, 2 mil usuários, 1/6. A gente já teve até mais um índice melhor do que 1/6. Tá. Mas 70% das pessoas que entram no nosso aplicativo compram. Eu prefiro esse indicador. É um indicador que mostra que quem entra no lojinha, conforme eu gosto de brincar, gosta e compra. Mas, por exemplo, hoje... Compra e vende? Ou vende, né? Tá. Que, dependendo de quem. Parecido a quantidade de gente que compra é parecido com a quantidade de gente que vende? A tela hoje está parecida. Tá parecida. A gente não tem uma tela de compradores ainda, esse é um outro módulo que a gente vai lançar, que aí sim você se posiciona, quero viajar para Miami. Você declara lá o interesse por uma quantidade, alguém vem e atende esse seu interesse. Tá. E quando esse volume estiver muito grande, aí ele vai acontecer de forma automática. Esse é o Existem projeto. outros aplicativos nessa linha nos Estados Unidos, essa coisa? Ou foi uma novidade? Nos Estados Unidos não tem, porque lá não é um país de assimetrias. Essa é uma operação de assimetria. A sociedade americana é muito simétrica. Então Ela você é tem rica. que ir muito para a homogênea. Índia, para a África do Sul, para os BRICS. Nos Estados Unidos o que acontece é o seguinte, quem compra milhagem são empresas mexicanas. A operação acontece com o México. Então, a operação mais internacional é compra, e a operação é de compra e revenda, diferente de... Claro, direto, né? Porque são os mexicanos que estão interessados em ir para os Estados Unidos. Exatamente, esse é o uso lá. Aqui no Brasil, não. A gente tem essa relação de assimetria dentro do nosso território. E é isso que eu falei, assim, Norte, Nordeste contra Sul e Sudeste. E Centro-Oeste também, né? Quem mandou mensagem pra gente foi Camila Abreu. Camila Ela não Abreu. aguentou e teve que participar do programa de hoje. Isso é que é bom. E ela gostou desse assunto aqui, que ela é viajante, foi pra Tailândia, passou as férias lá. Verdade. Fez fotos lindas. Deve ter vendido milhas pra caramba, deve ter acumulado milhas pra caramba. Matou a gente O de que ela mandou inveja. perguntar? Camila Abreu. Fala. Aí, Camila Abreu, telespectadora nossa aqui do Sem Censura. Ela diz assim, se eu tiver algum problema com a passagem aérea comprada com a milhagem, como agir? Alguma garantia? Aí as Miles garante. A gente tem um processo de verificação dos usuários. Então, a gente avalia a pessoa, se ela é uma pessoa de bem, de uma maneira assim bem resumida, olha o CPF dela, olha se ela tem antecedentes criminais. Se tiver, ele é banido, ok?
e se ele for uma pessoa de bem, ele é atribuído como verificado. Ponto. Desse ponto diante, a responsabilidade é toda da ESMAIOS. A gente garante tudo. E os que não estão verificados ainda, vai aparecer vermelhinho lá, não verificado. Quer dizer que ele é uma pessoa ruim? Não, apenas a gente não olhou ainda, só isso. E aí a gente vai verificando as pessoas e atribuindo o selo de verificado para ela, aos poucos. Então, viajei, comprei a passagem de milhagem, eu vou ter dor de cabeça? Se você comprou de uma pessoa verificada, de quem a gente já selou, né? Aí a ESMAIOS garante tudo. A gente verifica o andamento do bilhete até o momento que você viaja e vai para casa. Já tiveram problemas? O que acontece hoje na sociedade brasileira, infelizmente, existem muitos estelionatários. O estelionatário ele vive pelo mundo, ele não é uma exclusividade nossa, não é uma brasilidade, mas existe muita pessoa que clona cartão de crédito, que clona cartão de milhagem, que rouba dados das pessoas, não clona, mas rouba, né? E aí coloca para vender. Só que é fácil achar. Né? Você pega os dados das pessoas, rastreia e percebe logo se ele é estelionatário ou não. Até como um dia um cliente da gente comentou, né? Conversou comigo ao longo de 40 minutos e disse, cara, que bom. Um golpista não conversa com ninguém 40 minutos. Ele falou, ele cansa rapidamente, ele vai embora. E é bem isso, né? A gente tenta proteger a rede ao máximo, tem verificação eletrônica para garantir que a pessoa viaje. Esse é o objetivo. Olha aí, consultas médicas. A Gabriela Maia, ela quer saber se o tratamento com ácido faz mal. Então, depende do ácido, da concentração. De um modo geral, o dermatologista está super capacitado para prescrever ácidos que são permitidos e seguros, né? Os ácidos, eles só fazem, na verdade, um aumento de renovação celular e deixam a nossa pele mais fina. Quando a gente tem uma pele mais fina, a gente absorve as coisas mais facilmente. Então, você fazer tratamento com ácido e usar cosméticos que às vezes vão ser mais sintéticos, você pode ter uma agressão, uma irritação e uma alergia, né, irritativa, porque a tua pele está mais fina e desprotegida. Basicamente é esse o risco que ela corre. E também de ter uma queimadura solar, se ela não se proteger do sol, é verdade, mais intensamente. Você vai para o sol, abre o... Porque você fica com a pele muito mais fina, né? Então o sol também fica mais agressivo para a pele, né? Basicamente é isso. Olha, e tem Recife participando, porque querem acabar com o DRT dos artistas, foi a Isolda Barreto. Para o senhor, Fábio. É uma pergunta boa, não sei dizer por que querem acabar com a DRT dos artistas. Eles estavam querendo alterar, tirar os artistas da... Queriam tirar a exigibilidade de ter 3 peças e coisas assim. De ser uma função. Por causa do sindicato, né? Tá ligado ao sindicato, eu acho, não tá não? Eu não tenho muita informação sobre essa a gente alteração, tentou não. Tratar eu esse sei assunto. que eu sei que houve uma manifestação de atores, mas eu não sei o que na prática isso significaria, o que isso representaria vai retirar a condição de artista? Não vai retirar, eles vão continuar exercendo a função de artistas. Eu não sei por que cair essa exigência geraria um prejuízo, eu não consegui entender essa relação. As férias poderão ser divididas em 3 períodos e o pagamento também foi a Georgina, da Ilha do Governador. Hoje em dia, se o empregado, né, tiver interesse em parcelar as férias, ele pode fazê-lo e aí a empresa vai pagando parcelado de acordo com a quantidade de dias de férias. Né? Bruno Benevides, de Mesquita, aqui no Rio, como que ele pode obter informações sobre o relatório da intervenção federal? Uma boa pergunta. O relatório está disponível para download no site do Fogo Cruzado, então você entra fogocruzado.org.br e também no site do Observatório, que é observatoriodaintervenção.org.br. Tem uma provocação aqui da TT Andrade, eu vou fazer no Resistir, guardei para o Facebook, é para você, Cecília. Ela fala assim, sabemos, mas não podemos afirmar, mas mulheres inteligentes e politizadas são personas não gratas. Cecília, você não tem medo disso? Então, medo não, exatamente porque eu sou quem sou, né? Exatamente, tem essa relação, então não me causa medo. Mas é uma pergunta interessante porque ontem eu estava fui bater um papo com os alunos de jornalismo do IBMEC. E aí um dos alunos perguntou como que era para a mulher jornalista exercer sua profissão principalmente na editoria de polícia, porque você lida majoritariamente com homens. E aí, de fato, você tem, assim, um monte de barreiras para lidar.
e muitas delas relacionadas à credibilidade, porque a pessoa está sempre desconfiando assim do será? Mas será? E aí a gente estava lá conversando sobre isso e os alunos mesmo falando assim do tipo, você já ouviu uma pergunta, um questionamento, por exemplo, ah não, ou a pessoa é bonita ou ela é inteligente, por exemplo. Eu estava dando um exemplo de que eu ouvi um colega jornalista falar de uma outra colega jornalista dizendo que ela era feia demais para poder trabalhar em TV. E essa jornalista é simplesmente assim, incrível, incrível, mas ela era feia para trabalhar em TV. Então, assim, você ainda tem esses outros questionamentos, né? Então, assim, ser mulher é um problema, ser mulher feia é um outro problema, ser uma mulher gorda é um problema, ser uma mulher negra é um problema. Então, assim, tem várias gradações, não, né? Todo mundo sabe que mulher bonita é burra, não é? As louras, então, especialmente. Então, assim, é automático. Mas você já viu assim, algum questionamento do... Ah, não, eu acho que você vê um homem e você vira... Acho que você não tem cara para TV. Não existe isso. Você não encontra esses questionamentos, né? Então, assim, você tem o homem, esses poréns, assim, tem uma coisa... Eu tenho vários cabelos brancos agora e sempre que eu falo, eu não gosto muito e tal... E para uma mulher, ela fala, eu tenho, mas você tem sorte, porque para o homem isso é charmoso. Para a mulher é assim, por que você não pinta? É tá te desleixo. envelhecendo. Não, é desleixo, por exemplo, né? desleixo. Isso, as pessoas ficam questionando. Eu não tenho cabelo. Às vezes é mais fácil, né? Vamos facilitar a vida. Facilitar a vida. Olha aí, tem a Lia Castro, que ela disse que faz uso de máscara de argila semanalmente. Isso é natural? Sim, a argila é de fonte mineral. Não tem parabeno. Não tem parabeno, só resta saber a fonte que foi retirada essa terra, né? A argila é terra, basicamente. Então, dependendo de onde ela foi obtida, ela pode ter sido obtida de um solo contaminado, né? Por agrotóxico, já ter tido algum tipo de plantio ali, alguma outra coisa. Então, já tem também marcas que fazem esse manejo sustentável de solos mais restritos em relação à contaminação. Então, também tem um pouco essa questão. Mas, sim, são naturais. São naturais. Queremos saber da Patrícia qual marca de cosméticos orgânicos ela recomenda com segurança. Solange Gomes, de Florianópolis. Tem tantas. Brasileiras tem muitas. Brasileiras? Muitas. Orgânicas? Orgânicas. Para falar, uma Suvi de São Paulo, que começou com uma linha gestante, veio com uma linha depois para bebês, muito interessante. De maquiagem, uma das pioneiras é a BioArt, que faz maquiagens à base de argila orgânica, de solo super livre de contaminação. Nos últimos anos tiveram várias, a Balms, a Face It, a Organella, a Dona Orgânica, a Cativa já tem com muitos cremes. Você tem um site, você tem Facebook, você tem para as pessoas... Eu só consigo ter paciência para Instagram. É a Não, única tudo coisa bem, que eu consigo ter paciência mas no na Instagram vida. ela não pode, né, disponibilizar essas coisas, porque é só fazer foto, uma lista. né? Não, era o que eu ia perguntar, onde que a gente encontra a lista? Pra gente... Não dá para botar porque ali. ela tá falando, eu não vou lembrar. Então, eu tenho um Instagram, que é um Instagram meu de trabalho, que eu já tenho há mais de 4 anos, Isso. que eu comecei a colocar marcas que eu trazia de viagem, que eu descobria. Então tem várias marcas lá, nacionais e importadas. E eu comento sobre algumas coisas que você pode fazer em casa. Então a gente está falando da beterraba da Marina, né? Tem o pepino para a gente refrescar os olhos. A gente tem algumas coisas, por exemplo, máscara capilar de hidratação. É uma coisa muito bacana da gente fazer em casa. Então pega o abacate, o óleo de coco, pega a aveia, bate no liquidificador e dorme com isso uma noite. Isso faz uma maravilha para o cabelo. São coisas tão simples, mas é a receitinha de casa. Eu sei, mas é porque está misturando tudo hoje em dia, comida. Outro dia eu comprei óleo de coco, a minha nora me disse, eu uso muito isso no cabelo. Aí você já fica meio com nojo, entendeu? Porque eu ia fazer o bolo. Vera, pensa no seguinte. Tudo bem, entendeu? Pensa no seguinte, ingrediente natural e de boa qualidade é aquilo que você pode, inclusive, comer. Tá, tem uma teoria de que certo. eu só posso passar na minha pele o que eu comeria. Mas é bem isso. Se a gente começa a perguntar e a questionar o que a gente está comendo, a gente vamos tem que poder questionar o que a gente passar na pele. passando, Tá certo. né? É possível.
Ó, Vera, o Alex Rose Martins diz que a estante virtual continua aceitando pagamento por boleto. Ele comprou 2 livros agora. Ah, maravilha. Não, sabe, quem mudou não foi a estante virtual, então fui eu, né? Foi você. Que bom, porque aí você vai ter milha agora. É verdade, nunca pensei nisso, cara. Eu tenho milhas. Tá vendo? Eu nunca pensei nisso. 85% das milhas do Brasil vão para o lixo no final de cada ano. Olha só, quanto tempo elas valem? Ah, depende. Em regra, 2 anos. É, Algumas não eu me lembro que uma mas vez eu fui numa loja. Em regra, 2 anos. Tomara que lá em casa eles não descubram o aplicativo quando a milha tá vencendo, é quando eu viajo. Ih, tá vencendo, eu não posso... Ih, vai, compra uma passagem pra mim, eu posso viajar. Eu estava comentando com o Yuri antes, lá atrás, que era assim... Vai vencer a milha. Não, mas tem pouco, não dá para viajar. Compra uma panela. Compra qualquer coisa, mas gasta essa milha com alguma coisa, pelo amor de Deus. Compra uma panela, é bom. É a panela mais cara que poderia ter Não comprado. importa, mas não foi pro lixo, gente. Aí eu não tinha, eu não Tá sabia de vendo? Aí você, eu tô né, Yuri? Eu tô jogando dinheiro fora, gente. Então tá, todos comprando milhas, todos vendendo milhas para o Yuri. Lembrar que são como moedinhas no bolso da calça, gente. Guarda aquilo no porquinho, você vai ver que no fim de um ano tem dinheiro. É isso Tá aí. bom. Obrigada de novo, foi um prazer tê-los aqui. Até amanhã, 5h30.